É muito mais comum a gente ver nas histórias familiares o pai, o homem, né, a figura paterna, mais distante, mais ausente do que a mãe. Lógico que a gente sabe que um filho sempre tem um vínculo maior, principalmente no início da sua vida, com a mãe. Embora haja processos de rejeição, ausência da mãe também, alguns outros processos que cada um na sua história pode viver, ainda assim é muito mais comum a gente ver o pai sendo ausente. Inclusive, se você quer saber mais sobre essa força da mãe, como superar a ausência da mãe muitas vezes ou a rejeição dela na nossa vida, eu fiz um vídeo recentemente, vou deixar aqui nos cards para você assistir, caso você queira compreender um pouco mais sobre a força da mãe, né? E a importância de a gente também manter essa relação mais saudável. E a relação não é com relação à pessoa em si, mas com essa força da mãe que a gente carrega e que a gente vai olhar hoje para a força do pai. Que força é essa que está dentro de nós e que muitas vezes a gente renega isso? Renega por muitos motivos. O que eu vejo que é muito comum na dinâmica dos meus atendimentos? Primeiro que eu fiz o primeiro vídeo falando da mãe, porque muitas vezes, sem olhar para a mãe, sem trabalhar as questões com a mãe, dificilmente você consegue ir para o pai. Porque a mãe é o nosso primeiro vínculo. A mãe foi aquela que nos gerou durante 9 meses na barriga, foi ela que nos deu a luz. Então, nosso primeiro vínculo maior aqui nas relações é com mamãe. Se mamãe está com o coração ferido por causa do papai, se mamãe sofre com o comportamento do papai, se há questões na vida dela que doem com relação ao seu pai, muito provavelmente, na maioria das vezes, você vai se aliar com a mãe e vai ficar mais distante do pai. Não é regra, tá? Mas isso acontece muito. É o que eu mais vejo no consultório. Uma super identificação com a mãe, com a história dela, e uma ausência, uma distância maior com o pai. Às vezes a dinâmica pode ser o contrário. Uma certa distância da mãe e uma conexão mais forte com o pai. E aí eu me alio com o papai e fico contra a mamãe. Tanto faz a dinâmica. Se você fica contra a mãe ou se você fica contra o pai, para ficar a favor de um e contra o outro, a grande questão aqui não é a figura materna e a figura paterna. Não são as pessoas que são seus pais em si. Mas a gravidade da situação, a maior gravidade da situação está na parte que você carrega do pai e da mãe. Porque se você está em guerra com o papai, essa parte que você carrega dele vai ficar em guerra com você mesmo. E quando você não trabalha isso, não faz esse movimento interno em direção ao pai para acolher a história dele, para deixar morrer a ideia do pai perfeito que você gostaria de ter tido, mas não terá, do papai e da mamãe juntos, que às vezes, né, nós quando crianças, bebês, crianças, a gente sonhou em ver, talvez bebês a gente não tenha consciência disso, né? Mas quando crianças, a gente fantasiou na nossa cabeça a ideia do casal perfeito. Quando a gente começa a crescer, fica maiorzinho, né? Depois que sai da fase mais bebê e começa a observar que papai e mamãe não são perfeitos, que tem as desavenças deles, ou começa a perceber que papai foi embora ou que houve uma situação aqui mais traumática, a gente começa a idealizar algo ou querer que algo tenha sido diferente. Nenhum filho gosta de ver os pais se separando. Nenhum filho fica feliz com esse tipo de situação. Eu sei porque eu passei por isso. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos e por um bom tempo na minha vida eu me aliei com a minha mãe e fiquei contra o meu pai. E eu paguei um preço muito alto com relação a isso na minha própria vida. Eu tive problemas de cistos no ovário, eu tive sérios problemas com relação à prosperidade, eu não conseguia fazer nada na minha vida crescer, eu tinha aquela sensação de que eu podia fazer muito, eu podia entregar muito, eu tinha muito conteúdo para entregar, eu conseguia dar vida para as coisas, mas quando eu ia levar para o mundo eu travava. Não ia, as coisas não iam. Por um bom tempo na minha vida, profissionalmente e financeiramente eu paguei um preço muito alto por estar distante do meu pai, por acreditar que ele era ausente na minha vida. E, gente, isso foi uma criação da minha cabeça. Embora minha mãe falasse o tempo todo pra mim, não pode ficar contra seu pai. As brigas minhas e do seu pai é entre nós. Não adianta a mamãe falar isso, virar as costas e depois de 5 ou 10 minutos, ou no outro dia, ou dias depois, ela começar a falar mal do nosso pai. Porque é o que acontece. Elas tentam dizer pra gente não ficar contra o pai, mas ao mesmo tempo a gente vê a mamãe ferida. E quando a gente vê a mamãe ferida, o que a gente faz?
faz? A gente compra essa dor pra nós. E se alia com ela e fica contra ele. Aqui, como a gente tá falando da questão pai, eu vou entrar muito na questão pai. Nesse processo, o que acontece? Quando esta parte do pai não está tão bem resolvida dentro de mim, eu perco essa força para ir pro mundo. Eu não consigo ir para o mundo. Eu não consigo colocar os meus projetos no mundo. Eu não consigo confiar na vida. Eu não consigo confiar em mim mesmo. Eu tô sempre oscilando. E essa oscilação muito drástica de tô rico, tô pobre, tô saudável, tô doente. Mas aquela coisa assim, ó, de picos muito altos e muito baixos, né? Tô lá em cima e daqui a pouco caio, também tem a ver com força de papai que precisa ser tomada. Como que faz para tomar essa força de vida pra gente, né? Como fazer para ter uma postura mais saudável? Então eu vou mostrar nos bonecos agora pra gente entender essa dinâmica de uma maneira mais profunda, diríamos assim, e para que a gente possa ter um novo olhar em direção ao nosso pai. Uma coisa muito importante nesse novo olhar para o papai, ele começa na nossa postura diante dele. No vídeo anterior, quando eu falei da mãe, eu falei sobre uma mudança, né, que muitas vezes a gente tem com relação ao nosso olhar em direção à mãe, e com o pai não é diferente. Muitas vezes a gente troca, inverte essa dinâmica e a gente infringe a lei da hierarquia. O que é isso, Kátia? A lei da hierarquia diz que todos que vêm antes no nosso sistema familiar, nos nossos antepassados, são maiores. Por quê? Porque o nosso pai, a nossa mãe, não precisaram da gente para nascer. Embora às vezes eles transfiram isso pra gente, dizem que a gente é a razão deles de viver, nós não somos a razão de viver dos nossos pais. A gente já precisa quebrar esse paradigma, porque a razão de viver dos nossos pais são os nossos avós. Então, todos que vêm antes, eles não precisam da geração subsequente para nascerem, porque eles precisam dos antepassados, das gerações anteriores para estarem vivos. Então, esse é um primeiro ponto essencial para a gente entender por que quem vem antes é maior. Além disso, quem vem antes tem mais tempo de contribuição de vida dentro desse sistema familiar, né? Porque tem mais idade que a gente. Então, por isso os nossos pais são maiores. Quando a gente muitas vezes compra as dores dos nossos pais para nós, e aqui no caso do pai também a gente inverte esses papéis, às vezes por questões que papai não soube resolver, por um olhar equivocado que a gente tem sobre esse pai, por julgar o comportamento dele, por achar que ele sempre falha, ele sempre erra. E nesse lugar, nessa postura julgadora, a gente inverte essa dinâmica. E quando inverte essa dinâmica, você se coloca como maior, como superior. Eu sei, eu posso, eu dou conta, eu resolvo. E às vezes o eu sei, eu posso, eu dou conta, eu resolvo, a gente leva para a nossa própria vida essa postura. Porque essa postura já está instalada aqui com o nosso pai. Porque eu vejo meu pai como pequeno, como incompetente, como você não pode resolver, você não é capaz. E geralmente esses movimentos, eles são conscientes, mas na grande maioria das vezes eles são muito mais inconscientes, profundos e ocultos, que só no atendimento de terapia é possível entender essa dinâmica de forma mais clara e se há uma dinâmica como essa acontecendo nesse exato momento, que normalmente há, tá? Ou com relação à mãe ou com relação ao pai, nós estamos tendo uma postura diferente do que deveria ser, tá? E como eu sempre digo, aqui eu tô trazendo muitas suposições baseadas em experiências de consultório, mas cada caso é um caso, portanto é importante você marcar o seu atendimento. Aqui embaixo a gente sempre deixa os dados para você ver, acessar e conversar com a gente para marcar o seu atendimento e a gente poder olhar isso no campo. O que é o campo? É esse movimento que a gente faz aqui para perceber e usamos os bonecos como representantes, para que a gente tenha mais clareza do que está acontecendo na dinâmica da nossa vida hoje, que as coisas não andam. Quando eu preciso trabalhar a energia de pai, força de pai, geralmente a causa, né, a situação que se apresenta na minha vida, a causa é não estar em comunhão com essa força, né, não ter essa conexão. Mas a consequência disso é que você não confia na vida, você não consegue crescer, você sempre chega num ponto que estagna, tem muitos altos e baixos e várias outras dinâmicas que podem se apresentar, porque como eu disse, cada caso é um caso, né? Mas aqui, geralmente o que acontece é que você, inconscientemente, começa a olhar para o seu pai, ou às vezes até de forma consciente, tá? Às vezes nem é de forma inconsciente, não. Com esse olhar julgador. Papai fez isso, papai faz doer, papai tem uma história assim, papai não foi bom o suficiente, e aí com esses julgamentos todos, a gente começa a enxergar nosso pai como pequenos. E quando a gente se coloca nesse lugar de grande, a gente quer dar conta de resolver o que papai não resolveu, de fazer como papai não consegue fazer. E aí quando eu tento ir para a vida, me colocar disponível para ir para a vida, eu perco força.
Porque a força que eu preciso para me nutrir, para que eu possa confiar, para que eu possa estar disponível para entregar tudo que eu posso ao mundo, ela não flui. Não há fluidez aqui. Porque quando você se coloca como grande, você infringe uma das leis principais, que é uma das ordens do amor, que Bert Hellinger falava, né? Que é a lei da hierarquia. A gente tem 3 leis sistêmicas que a gente fala muito na constelação, né? Que é a lei do pertencimento, que eu já falei em outros vídeos, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de trocas. Todas elas fluem nessa ordem, né? Primeiro a lei do pertencimento, hierarquia e trocas, porque existe uma razão para isso, né? Mais pra frente a gente vai ter outros vídeos falando só das leis. Mas aqui nós estamos falando basicamente da lei da hierarquia. Geralmente, uma dessas 3 leis estão em desordem, ou às vezes as 3 estão em desordem, e por conta disso você não consegue avançar na vida. Em algum ponto você trava. Ou às vezes toda a sua vida está travada, você não consegue sair do lugar, porque você está fazendo um esforço muito grande para se manter aqui, como grande, sendo que essa dinâmica precisa inverter. Papai é maior, você é menor. Ele te deu a vida. Ele chegou antes. Então, ele é maior. Seu olhar aqui tem que ser de filho, filha para pai. Se este pai feriu mamãe, o assunto é entre eles. Eles têm que resolver isso. Você não tem que se intrometer. Só que eu vejo muito essa dinâmica aqui, ó. Ora filho tá aqui, ora filho tá aqui e uma bagunça total aqui, né? Já falamos disso num vídeo, inclusive. Então, se há questões entre papai e mamãe para resolver, é entre eles. Você não tem que comprar essa briga. E eu falo de carteirinha que eu comprei essa briga, muitas vezes. E como eu disse, paguei um preço muito alto na minha própria vida. No meu relacionamento amoroso, eu não tive esse desafio de não conseguir ter um casamento, de não conseguir ter uma relação. Eu e o Ronaldo já estamos juntos há quase 20 anos, né? E a nossa relação é muito saudável em alguns pontos, e em outros pontos também temos desafios, sim. E depois que eu comecei a estudar e ter esse olhar sistêmico e trazer isso para nossa realidade, a nossa relação evoluiu muito. Hoje a nossa parceria é muito bacana, a gente tem uma relação muito saudável, mas se a gente não tivesse buscado esses recursos, muito provavelmente, ou é possível que a gente não estivesse mais junto, porque eu era muito mãe do Ronaldo, não era esposa dele, eu era mãe. E nessa dinâmica aqui, muitas vezes, da falta do pai, a gente vai para um relacionamento projetando o pai no marido. E esse marido, muitas vezes carente da mãe, começa a olhar a esposa como mãe. E aí, gente, a desordem tá completa, né? Vamos mais pra frente falar sobre relacionamentos também, não é o foco hoje. Mas lembre-se sempre, seu pai também teve suas dores com o pai dele, com seu avô, também carrega as suas questões, também é um ser falível, também tem o direito de errar, de ser imperfeito, porque a vida, ela é assim. E a gente precisa olhar para este pai real. Inclusive no Dia dos Pais a gente trabalhou isso também, fizemos um movimento sistêmico em direção ao pai, para que possamos olhar para o pai real, cheio de defeitos, cheio de problemas, que também tem as suas questões. E muitas vezes existe uma carga genética, inclusive, dos nossos ancestrais, de que o homem não pode ser frágil, o homem não pode chorar. E essas coisas todas, elas vão sendo passadas de pai para filho, e quando chega no nosso pai, eles também transferem essa dificuldade de ser mais sensível, de expressar o amor do jeito que a gente gostaria. Seu pai já te deu a maior prova de amor, a vida. Se você está vivo, ele já te deu a maior prova de amor. E às vezes o afastamento do pai e até da mãe se dá porque esse pai e essa mãe carregam tanta dor dentro deles que eles preferem ficar ausentes para te proteger dessa dor. Então, jamais julgue o comportamento deles com relação a isso. Eles vão pagar um preço, eles vão sofrer as consequências se eles abandonaram, se eles rejeitaram. Não estamos discutindo isso. Eles têm responsabilidade pelo filho que botaram no mundo. Isso é fato. E vão pagar um preço também. Mas você, como filho, não tem o direito de julgar o comportamento deles, porque a grande questão aqui é que você vai prejudicar a sua própria vida. Esse olhar julgador só vai fazer você pagar um preço alto. Essa que é a grande questão. Então, o que a gente pode fazer aqui é, como crianças, né? Lembrando que como bebês, nós temos uma história com esse pai, nosso vínculo maior como bebê é com a mãe, mas também temos o vínculo com o papai, que ou é presente, ou é ausente, ou tá junto, ou foi embora, enfim, temos essa dinâmica para olhar, para curar, né? Também temos a dinâmica da criança, que precisa olhar para esse pai, curar suas feridas com ele, e tudo isso é importante dentro de um processo terapêutico, tá? A questão terapêutica que eu não vou fazer, porque cada caso é um caso e precisa ser olhado individualmente, tá? Então marque a sua sessão para que você possa
compreender as dinâmicas que acontecem aqui e fazer a sua cura interior, tá? Hoje, como um adulto, você pode olhar para esse pai, reconhecendo esse pai como ele é, o pai real, não o pai da fantasia que muitas vezes a gente cria, que não existe. Deixar morrer as expectativas de um pai ou de algo que seu pai deveria ter feito por você, mas que você pode fazer por você hoje. Para honrar essa vida que vem dele, faça por você o que você sempre esperou que ele fizesse. E que muito provavelmente ele não vai fazer, porque ele tem as limitações dele. Ele já te entregou tudo, a vida. Você é que deve. Você é que tem que compensar isso. Ele não te deve nada. Eu sempre digo que amor, carinho, atenção, estar perto é bônus que a gente ganha. Porque o maior dom, a maior preciosidade que seus pais te deram foi a vida. Não há nada maior do que isso. Aprenda a ter esse olhar e as coisas vão mudar muito na sua vida. Então faça esse movimento agora. Feche seus olhos, mentalize seu pai, respira fundo. E olhando nos olhos dele, diga: a sua maior prova de amor foi a vida, pai. E eu agradeço profundamente pela vida que você me deu. Eu vejo você, pai, eu vejo a sua força e eu tomo a sua força de vida para mim. Eu te amo e eu te respeito do jeito que você é, pai. Para que eu possa me amar e me respeitar como eu sou. Eu confio na nossa força, pai. Eu confio na sua força. Respire, solte o ar. E depois deste movimento simples, dessas palavras de poder, você pode olhar para a sua própria vida, mas levando dentro do seu coração toda essa força, todo esse amor e tudo que o seu pai foi capaz de te dar, o que foi possível para ele. Não é o amor perfeito, não é o pai perfeito, é o pai possível, é o amor possível, que já está dentro de você, porque você está aqui, você está vivo. E essa é a maior prova de amor dele para você. Tá bem? E com esse movimento, com essa sensação mais leve, que muitas vezes fica quando a gente trabalha a força do pai, é que eu peço que, se esse vídeo fez sentido pra você, se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém, pense em alguém que você se importa, que pode ter esse novo olhar sobre a vida, já pega o link e compartilha com ela, para que a gente possa gerar esse movimento, essa corrente do bem, e esses resgates possam ser feitos cada vez mais, porque se não há cura no olhar para a nossa origem, como que a gente vai resolver todo o resto na nossa vida? Não há como. Algo vai ficar pendente. Então, ter esse olhar vai te ajudar muito nesses processos, ok? E se você sentir que você precisa ter esse olhar, que você precisa compreender melhor, perceber melhor qual a dinâmica da sua vida, a sua dinâmica com relação ao seu pai, agende um atendimento. Vai ser muito importante você ter esse olhar individual, porque uma coisa é você pegar toda essa informação e fazer as suas interpretações. Quando a gente vai para campo e vai sentir, às vezes não é nada do que a gente imagina. É outra dinâmica, é outra história que muitas vezes está tão oculta, tão profundamente guardada dentro da gente que a gente nem tem consciência disso. Ok? Combinado? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.